Beato São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Sentados. Segundo domingo da Páscoa, lembrando também que a Páscoa é um tempo de conversão, e o segundo domingo é colocado como também o domingo da misericórdia, o domingo de lembrarmos que o nosso Deus é bondade, o nosso Deus quer vida nova, mudança mesmo. E é muito importante tudo aquilo que a gente escutou, a primeira leitura, a segunda, a palavra de Deus, o Evangelho também. O que significa, né? Eu estou toda hora batendo bem na tecla, o Círio Pascal, essa grande vela, ela tem que ser um sinal na minha vida. O que é a ressurreição? Eu acredito que nós cristãos, a gente fala, mas parece que às vezes não entra na nossa cabeça, e a gente continua achando que é uma pequena festa, é algo que às vezes o comércio toma um pouquinho o sentido da ressurreição no nosso coração, e a gente tira como feriado de Semana Santa, e acaba que as coisas vão continuando e a gente não modifica nada. Olha, o sentido da ressurreição é um sentido brilhante na vida da gente. Primeiro, que nós estamos vendo aqui que a presença de Jesus, ela sempre se faz, e às vezes as pessoas ficam pensando que Jesus era um fantasma. Não. Nós vamos ver Jesus comendo o pão com os discípulos de Emaús, partindo o pão.
nós vamos ver Jesus comendo peixe na praia. Então não é fantasma, não é só espírito, tem muito mais. Não sei se vocês aqui, eu fiz questão de reforçar, vários momentos aqui da palavra de Deus fala que as portas estavam fechadas. Se uma porta está fechada, ser humano nenhum entra, é impossível, tem que estar aberta uma porta para a gente entrar. Então Jesus não é simplesmente um espírito, a ressurreição é muito mais, que para nós também entra como um mistério, mas em romper em nós, aí trazendo a ressurreição para nós, para a nossa vida, em romper em nós o que nós temos de mais divino no nosso coração. Então, acreditar na ressurreição é acreditar no que a palavra de Deus está nos dizendo. Jesus, Ele nos fez nascer de novo. Então, por isso que eu falei com vocês que nós vamos ter vários domingos, que no fundo, cada dia da semana, que não é só o domingo, para nós realizarmos de verdade a Páscoa. O que eu preciso nascer de novo na minha vida? O que eu preciso nascer de novo? Em pensamento, em relação a mim mesmo, como que eu ando processando a minha saúde, a minha vida, as cruzes, os tombos que eu tomo na vida, como que eu estou processando tudo isso? O que eu preciso deixar nascer novamente em mim? Por quê? Porque o pecado, ele tem uma vantagem em nós humanos, porque ele é muito ardiloso. Tudo que é pecado é bonito, é gostoso, é uma maravilha. Se o pecado fosse diferente, ninguém ia pecar, porque o pecado, ele tem uma proposta, né? Ele vem com uma imagem lindíssima, né? Se o pecado viesse do jeito que a gente pensa, né? Eu já falei sobre isso, um capeta bem feio, de chifre, né? com algo feioso, ninguém ia pecar, né? Ninguém ia pecar. Aí o pecado, ele vem bonito, só que depois é uma tragédia. As consequências do pecado, ele não fala. É muito interessante, o pecado, ele nunca mostra o amanhã, ele só mostra o hoje. Então ele só mostra o momento, porque o depois é uma tragédia. E a gente pode ter certeza, a nossa vida vai para o fundo do poço, diante do pecado. Então, quando a gente acredita na ressurreição, nós acreditamos em sair do fundo do poço, onde o pecado nos coloca, e é onde que nós devemos